no salmo escrito por Davi, capítulo 55, verso 22. Verso 22. Davi estava sendo perseguido e apresenta ao Senhor a sua reclamação. E aí no verso 22, ele nos faz esta exortação: lance os seus cuidados sobre o Senhor e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Jamais permitirá que o santo, o eleito, o salvo, o remido, o absolvido pela sua graça, esse não será abalado. A igreja pode sentar? Mais uma vez, curve a sua cabeça, feche os olhos e conversemos com o Senhor nosso Deus. Soberano e eterno Deus, pela mediação do teu amado Filho, mais uma vez chegamos à tua presença, mediante esse meio de graça que o Senhor deu ao seu povo, que é a oração. E neste momento de conversa contigo, Senhor, te suplico que o Senhor use a sua palavra, abençoe o seu povo aqui reunido e aqueles que nos acompanham pela internet. Que a palavra desta manhã traga esperança à nossa vida, convicção à nossa alma e a certeza de que o Senhor jamais nos abandonará. É assim, ó Deus, que oro e agradeço pelos méritos de Jesus, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, a crise existencial que se instala no âmago da alma humana, essa crise é caracterizada pelo imenso sentimento de vazio, de inexistência, de não ser. A marca relevante dessa crise é a angústia e o profundo peso no coração. Angústia, peso no coração, peso na alma. Dessa crise decorrem as composições, como as doenças de origem tensional, a busca do êxtase nas drogas, incluído álcool. E, meus amados, a desmensurada ânsia de prazer. De prazer. E ainda os medos, as depressões, a insônia. A causa básica da angústia
é a falta de Deus no coração humano. E a falta de Deus na alma humana, no coração humano, na mente humana, produz a ansiedade de culpa. A ansiedade de culpa. O sentimento de inutilidade e a sensação de falta de sentido para a vida. Hoje de manhã eu fiquei muito feliz. Eu li uma notícia que me deixou profundamente animado, alegre. Os institutos de pesquisas mais respeitáveis do mundo, entre eles o Barna, que trabalha exatamente a questão religiosa e também os demais institutos. Esses institutos estão afirmando que há um fenômeno, e louvado seja Deus por isso. Glória a Deus por isso. Este fenômeno está ocorrendo entre aqueles que são da geração Z. Pessoas que nasceram nos meados dos anos 90 do século passado até 2012. O que está ocorrendo? Esses indivíduos estão se voltando para a igreja. Se voltando para o Evangelho. Se voltando para o Senhor Jesus. Países como a França, um país que a gente já afirmava com todas as letras que era um país pós-cristão. Essa geração está se voltando para a igreja, se voltando para o Evangelho do Senhor. A Bélgica, Irlanda e o Reino Unido. E esses institutos de pesquisas estão dizendo que o que está ocorrendo é, na verdade, um avivamento silencioso. Glória a Deus. Em meio a essa pandemia de crise, a esperança de fato é Deus. A esperança é Jesus. A esperança é o Evangelho do Senhor Jesus. Meus amados, por exemplo, nos Estados Unidos, aqueles que se declaram cristãos, houve um crescimento de 60% para 63%. Assim por diante. Aquilo que estava acontecendo antes, o declínio das igrejas americanas e inglesas, ou do Reino Unido, pessoas que estavam se afastando da igreja, agora essa geração chamada geração Z, essa geração começa a se voltar para o Evangelho. É claro que a crise continua. É claro que a crise é aguda. É claro que a crise continua matando e sepultando sonhos. É verdade. Meus irmãos, Davi neste Salmo 55 estava experimentando um momento de crise, de inquietude. Havia na vida de Davi um sentimento até mesmo de inutilidade.
um sentimento de ansiedade e um profundo sentimento de impotência diante das ações de seus inimigos. Inimigos liderados pela ação traiçoeira de um amigo, provavelmente seu próprio filho Absalão. Se você olhar, meu querido irmão, para o que diz a palavra do Senhor, verso 13, mas é você, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Segundo alguns comentaristas, esse amigo traiçoeiro era exatamente seu próprio filho Absalão, que liderou uma rebelião contra o governo do próprio pai, destronando o próprio pai. Se você olhar do verso 1 até o verso 23, não teremos tempo para estar aqui analisando cada versículo desse, mas se você quiser o contexto de toda essa história macabra, leia, por favor, 2 Samuel, capítulo 15, 16 e 17. E aí você terá todo o contexto histórico. Portanto, provavelmente, este Salmo 55 foi escrito exatamente nesse contexto de rebelião de Absalão, desse amigo traiçoeiro. Portanto, meus amados, o Salmo 55 é a apresentação da queixa de Davi a Deus. Ele se apresenta diante do Senhor para se queixar a Deus, para apresentar a sua queixa ao seu Deus, ao seu Senhor. É interessante que quando a gente observa a vida de Davi, a gente percebe que no meio das dificuldades e das profundas tristezas, em meio às crises existenciais, Davi sempre recorria a Deus. Ele não se afastava de Deus. Ele não fugia da presença de Deus. Ele sempre recorria a Deus. E nos deixou, meus amados, o Salmo 55 e este verso 22. Exortando a minha vida, exortando a sua vida, exortando a igreja que chama pelo nome do Senhor. Lance os seus cuidados sobre o Senhor e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Está em crise? Converse com Deus. Está em aperto? Converse com Deus. Está numa crise profunda? Converse com Deus. Abra o coração para Deus. Busque a face bendita do Senhor. Entregue ao Senhor os seus cuidados. Sejam quais forem, seja qual for a queixa,
Seja qual for o sentimento de tristeza, o sentimento de inabilidade, lance os seus cuidados sobre o Senhor. O que vai acontecer? Ele vai sustentar a sua vida. E mais ainda, jamais permitirá que o justo seja abalado. Observe que a palavra susterá, futuro do presente do verbo suster, nos dá a ideia de manter, nos dá a ideia de nutrir, sustentar, suportar, proteger, defender ou fornecer os meios necessários para a plena realização da vida. E este é exatamente o meu tema. A plena realização da vida. Louvado seja o nome do Senhor. E quando a gente lança sobre o Senhor os nossos cuidados, a gente consegue vencer as famosas crises existenciais. Sejam elas quais forem. A gente, com a graça de Deus, a gente consegue vencer qualquer crise existencial. Sabem por quê? Porque a solução, o remédio certo para a crise existencial do homem é Jesus de Nazaré. É o amado Filho de Deus. Por esta razão, os institutos de pesquisas estão afirmando que a geração Z está se voltando para Deus. Acontecendo esse avivamento silencioso. Então, meus amados, só a fé em Cristo e a certeza de salvação superam a crise de angústia que abala toda a estrutura emocional dos seres humanos. O mais doce, terno e completo convite jamais recebido pelo homem veio dos lábios de Jesus. Convite doce, terno, cheio de graça e de misericórdia. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma. Por quê? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meus amados, eu gostaria de rapidamente apresentar para vocês aqui 3 aspectos na obra de Jesus que superam a crise existencial do homem e oferece a plena realização da vida. Plena realização da vida. Primeiro, Jesus Cristo dá sentido e significado à existência. Essa moçada da geração Z está percebendo esta verdade. Quem está dando sentido à vida é Jesus. É o amado Filho de Deus. Portanto,
A aceitação de Jesus pela fé confere um propósito à vida humana. Um propósito real à vida humana. Nenhum passatempo, nenhuma ideologia, nenhuma filosofia, essas coisas não conseguem preencher o vácuo existencial da alma humana. Essas coisas não dão sentido à vida. A coisa que mais me chamou a atenção é que os institutos de pesquisas estão afirmando que esses jovens cansaram da solidão, cansaram dessas coisas, perceberam que a vida para eles não havia sentido, e de repente eles descobriram que Jesus dá esse sentido à vida humana. Louvado seja o seu nome para todo o sempre. Nas palavras do apóstolo Paulo, meus amados, essas palavras de Paulo são maravilhosas, porque Paulo nos diz que Jesus veio para nos dar sentido à vida e para o louvor da sua glória. O Senhor arranca de nós a crise existencial, o Senhor tira de nós esse vácuo da alma para o louvor da sua glória. O Senhor nos salva para o louvor da sua glória. O Senhor nos perdoa para o louvor da sua glória. O Senhor dá sentido à nossa vida para o louvor da sua glória. Quando o Salvador Jesus alcança a vida de um pecador, e esta foi a minha experiência, a sua experiência, a nossa vida adquire significado, propósito e objetivo. Meus amados, a negação de Deus reduz a existência a uma vida sem propósito. A vida do crente é uma vida cheia de propósito. É uma vida cheia de significado. A conversão e união com Cristo direcionam o homem a um propósito eterno, a salvação. E tudo para a glória de Deus. Portanto, Jesus dá sentido e significado à existência. Segundo, Jesus representa o amor em seu mais excelente aspecto. A dádiva da salvação em Cristo é o ápice do amor. Observe o que Paulo escreveu na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 19. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. No verso 14, na segunda carta, capítulo 5, Paulo escreveu: o amor de Cristo nos domina. É esse amor estrangeiro, perfeito, especial. Esse amor de Deus nos domina. O que Paulo, meus amados, está querendo nos ensinar nesta escritura é que o amor de Cristo não nos deixa escolha. Quando a gente percebe o amor de Cristo, a gente não tem escolha, a não ser viver a nossa vida para Ele, para a glória dEle, para o louvor dEle. Outro fato relevante
que aprendemos nesta caminhada da vida cristã é que só o amor supera a angústia. Só o amor supera a crise. Só o amor supera a dor. Somente o amor supera a angústia da alma. Meus irmãos, se cada pessoa se conscientizar de que o amor é a dimensão básica da vida, se julgarmos cada pessoa que nos cerca pelo princípio de que pelo menos aquela pessoa presta para ser amada, e se pautarmos nossas relações amorosas pelo paradigma divino, então estaremos fazendo acontecer em nós a plena realização da vida. Aprenda a amar. Entenda que o amor constrói. Entenda que o amor pega aquilo que foi desconstruído e o amor constrói de novo para o louvor da glória de Deus, para a glorificação do nome de Jesus. Meus amados, a crise existencial é também uma crise de amor. Na relação familiar, na relação pais e filhos. A crise é também uma crise de amor. Uma crise de amor. Crise de afeto. Crise de sorriso sincero. Essas crises estão aí dentro da sociedade. E muitas vezes dentro da própria igreja que chama pelo nome de Jesus. Crise de carinho, crise de afeto, crise de sorriso sincero. Meus amados, quando não amamos, a angústia se abriga em nosso ser com sua horripilante face. Eis porque o Evangelho de Jesus, com sua ênfase no amor. A ênfase do Evangelho é a ênfase no amor. A ênfase da pregação de Jesus é a ênfase no amor. A ênfase do Novo Testamento é a ênfase no amor. E a solução para o vazio do coração humano é exatamente por conta da falta de amor. Ou melhor, este vazio do coração acontece exatamente por falta de amor. Em terceiro e último lugar, meus irmãos, a plena realização da vida acontece porque Jesus levou toda a culpa sobre ele. O texto do servo sofredor, que se encontra na profecia de Isaías, representa a superação na justiça divina da questão do problema da culpa humana. O verso 4 de Isaías 53 diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Jesus levou a minha culpa. Daí a razão porque Davi diz assim: lance sobre ele. Lance sobre o Senhor a sua culpa. Lance sobre o Senhor os seus complexos. Lance sobre o Senhor o seu sofrimento. Lance os seus problemas sobre o Senhor. Meus amados, nós precisamos entender que a culpa é resultado da penalidade imposta pela justiça de Deus sobre a alma humana. E essa culpa é retirada de nós, porque Deus, pela sua bondade e misericórdia, Ele a colocou sobre Jesus na cruz do Calvário.
Por esta razão não há mais condenação para a vida da gente. Eu estou em Cristo. Você está em Cristo. O Senhor arrancou essa condenação. E o Senhor pôs a minha culpa sobre seu próprio Filho. Portanto, a justiça é completa. Somos não somente perdoados, mas declarados justos por Deus. Querem um exemplo magistral dessa declaração que somos justos, ou declarados justos por Deus? É a parábola do filho pródigo. Que parábola extraordinária. A gente conhece a história. O moço afrontando o pai, afrontando a família, afrontando os amigos, afrontando a sociedade da época, ele vai embora. Chagado, ele volta para casa. Descalço, ele volta para casa. Nu, ele volta para casa. Sem nada, ele volta para casa. O pai veste-o com a melhor roupa, põe em seu dedo outro anel, símbolo da família, calça os seus pés com alparcas novas, faz uma festa, matando o novilho cevado, o novilho da fazenda, o melhor novilho, e finalmente diz: este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Foi exatamente assim que o Senhor nos encontrou. Chagados, perdidos, sem vida. Mas o Senhor nos trouxe de volta. Pegou a minha culpa e a sua culpa pôs sobre a vida de Jesus. Isso significa que o perdão de Jesus remove a nossa culpa. Culpa removida, angústia da alma removida. Livres da culpa, a plena realização da vida acontece. E eu quero concluir afirmando que os sintomas de que há uma crise existencial em nosso tempo estão expressos nas diversas manifestações humanas. Seja na ciência, seja na arte, seja no lazer ou na literatura. Os consultórios psicológicos dão a dimensão do vazio existencial do homem pós-moderno. E as estatísticas de suicídio mostram a seriedade do problema. Qual é a saída? Qual é a saída para a crise? Qual é a saída para tamanho sofrimento? Para tamanha dor? Para tamanha angústia? Davi, magnificamente, exorta seus leitores que estão enfrentando as crises da existência a buscar socorro em Deus. A buscar socorro no Senhor. Eu quero concluir lendo a paráfrase da Bíblia Viva. Que paráfrase maravilhosa. Entrega todas as suas preocupações ao Senhor. Entrega os teus cuidados ao Senhor. Entrega a tua crise ao Senhor. Entrega a tua angústia ao Senhor. Entrega a tua dor ao Senhor. Entrega a tua culpa ao Senhor. Entrega a tua alma ao Senhor. Ele levará o peso dos seus problemas. O peso oprime sua vida? Lance sobre o Senhor. Entregue ao Senhor. Ele pode, sim, receber qualquer peso. Deus nunca deixa o justo tropeçar e cair. Louvado seja o seu nome. Agora é preciso ter um coração inclinado para Ele. Assim como Davi teve o seu coração inclinado para Deus, entregue tudo a Deus e você experimentará dia a dia a plena realização
da vida, em nome de Jesus. Sabem por quê? Porque Jesus é vida. Evangelho é vida. Jesus é luz. Evangelho é luz. Jesus é vida abundante. Meus irmãos, a igreja tem apresentado outro evangelho. Não o evangelho que liberta, não o evangelho que cura, não o evangelho que abençoa, não o evangelho que ampara, não o evangelho que ama, não o evangelho do afeto, não o evangelho da misericórdia. Meus amados, evangelho é vida, evangelho é Jesus, evangelho é vida abundante para a glória de Deus. A não vida não pertence à mensagem do cristianismo. A não vida é algo que nasce no coração do diabo. No coração de Deus nasce a vida. No coração de Jesus nasce a esperança. O evangelho é esperança. Evangelho é vida. Evangelho é plena realização da vida. Não estou aqui falando de bens materiais, de riqueza, disso ou daquilo. Eu falo de algo que entra na nossa alma. Eu falo de algo que vem ao encontro do nosso ser. E quando vem ao encontro do nosso ser, a gente deixa completamente de fora aquilo que tira de nós a humanidade. Tira de nós a humanidade. Portanto, nesta manhã, entregue tudo a Deus e você experimentará dia a dia a plena realização da vida, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Deus abençoe a sua vida, minha querida irmã, em nome de Jesus. Amém.